vamos então iniciar a nossa atividade desta noite. Pediria que todos desliguem os seus microfones, iniciando e nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite, que Ele possa nos trazer um pouco mais de conhecimento através do nosso estudo de hoje. Que possamos aproveitar muito bem esse nosso encontro, né? Inclusive levando amor e carinho a todos os nossos conhecidos, irmãos, que necessitam da luz divina em seus corações. Vamos então, alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Nossa gratidão também a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Está sempre junto de nós, nos trazendo conforto, trazendo a cura para nossas enfermidades e o nosso equilíbrio, né? Que a luz divina os ilumine cada vez mais, né? Esta caminhada. Muito bem. Nossa lição de hoje é a número 31 do Fonte Viva. E essa lição 31 tem o título de Lavradores. Emmanuel nos traz uma reflexão sobre a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, que nos traz a seguinte frase: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Vejam que frase que tem uma profundidade tão grande em tudo que nós agimos e fazemos, né? Porque aquele que se dedica, ele tem direito, ele está na frente, né? Muito bem. Mas aí Emmanuel nos traz a seguinte orientação: há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente, com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores
aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Prestem bem atenção nisso. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador, dedicado às próprias obrigações, será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Então vejam, nós vamos fazer as nossas reflexões agora passo a passo, né? Então, Paulo já nos alerta, né? Paulo, nesta carta, ele nos encoraja e encoraja a todos os discípulos a perseverar na fé e no ministério, né? Por quê? Porque nós precisamos estar atentos a todas as intempéries que existem nesta caminhada. Por isso ele nos coloca esse exemplo tão maravilhoso do lavrador. Quanta dificuldade não tem o homem do campo para fazer florir as suas sementes e transformá-las em belos frutos. Quanto não sofre o lavrador, quantas situações adversas ele não passa para vencer e ter o belo fruto. Por isso a nossa comparação, o nosso paralelo da nossa caminhada cristã com o lavrador, né? Exercer esse trabalho árduo e se dedicar com afinco e persistência na obra de Deus. Esta é a nossa responsabilidade. É este o caminho que Ele quer nos mostrar. Que nós nos dediquemos com afinco e com persistência, né? E deixa-nos claro que o lavrador, ou seja, o semeador, será o primeiro a colher os frutos que trabalhou arduamente. Será ele o grande benfeitor, o grande favorecido do seu trabalho árduo, que foi de sol a sol, né? Cuidando, alimentando, dando carinho, dando amor para que ela se fortalecesse. Muito importante esse trabalho na vida cristã. Através desse trabalho, nós servimos a Deus, o nosso querido Mestre, e, por conseguinte, ao nosso próximo, né? Aquilo que Jesus nos pediu.
amar ao próximo como a ti mesmo. Este é o grande caminho que ele nos coloca. Nós, com isso, estaremos sendo maduros e santificados. Por quê? Porque estamos no caminho do bem. Estamos construindo algo melhor, né? Em nosso favor e em favor do próximo. Nós temos que prestar muito atenção nesta frase que Jesus nos disse, né? Que está escrito nas Escrituras divinas. Ele disse assim: o Senhor retribuirá a cada um conforme o seu trabalho. O Senhor retribuirá a cada um conforme o seu trabalho. Por isso, o lavrador sempre tem uma boa colheita. Ele cuidou bem do solo. Ele tratou a semente com amor e com carinho. Alimentou esta semente da forma necessária para que ela florisse e se transformasse em bons frutos. Glorificar a Deus nesses nossos caminhos, pelo nosso trabalho, e fazer com excelência, fazer com primordia, que nós possamos, com a nossa honestidade, o amor ao próximo, né? Nós estamos reconhecendo que tudo que temos vem de nosso querido Mestre, nosso querido Pai, Deus. Sabemos que nada se move sem o consentimento dele. E se nós queremos caminhar, evoluir, temos que andar junto dele, para que tudo flua, né? Portanto, nós sabemos que a tarefa do lavrador não é fácil, né? Ele enfrenta várias diversidades. Ele tem secas, inundações, pragas que podem destruir a sua colheita. Mas não, ele está sempre ali, perseverante, adubando, colocando a água necessária para que ela se fortaleça, para que ela cresça, né? E que traga os frutos. Com esses desafios todos e perseverando, serão recompensados. E a nossa caminhada é da mesma forma. Lembremos dessas orientações e desse paralelo que é feito em relação ao lavrador. Porque quando se faz com responsabilidade, com afinco, o fruto é bom colhido, é bem colhido. Então, sejamos nós os lavradores do divino Mestre Jesus, dos ensinamentos que ele nos trouxe, e que nós possamos aproveitar todos os ensinamentos que Deus encaminhou através do nosso Mestre Jesus. Exemplos de fortalecimento, humildade, amor, perseverança, né? Como dissemos há pouco, amar o próximo, né? Perdoar, tolerar. Estes são os sentimentos que nós temos que nutrir em nosso peito para que a gente supere todas as dificuldades, que a gente busque a paz
tão almejada. E estes ensinamentos, e esse amor de Jesus, seja o fruto que nós colheremos lá na frente, através dos caminhos que nós percorremos com amor. Esta é uma das situações em que precisamos estar atentos. Este paralelo com o lavrador nos mostra muito claramente como devemos ser perseverantes no nosso Evangelho. Não permitir que nada nos desmobilize a nossa ação em favor da paz interior e da paz aonde é o meio que vivemos. Então vejam, estes são os caminhos que Jesus tem para nós. Caminhos que podemos edificar sempre com a nossa prestação de contas, a nossa vontade de ajudar, fazer o bem e de estar junto de Jesus. Sejamos lavradores de Deus Pai, através dos maravilhosos ensinamentos que Ele nos trouxe. Que assim seja. Muito bom. Eu gostaria agora da gente fazer o nosso bate-papo. Microfone aberto, para que vocês possam se expressar, falar e complementar, trazer uma novidade nova. Quem sabe eu tenha esquecido de algo, né? Vamos lá, está aberto o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Existem espíritos que recebem sua missão espiritual na Terra e realizam prontamente para a sua própria evolução, sendo o primeiro a aproveitar os seus serviços. Mas existem aqueles irmãos que relegam sua missão, deixando para trás todas suas obrigações, retardando assim toda a sua evolução espiritual. É mais fácil passar para os outros as suas próprias obrigações. A sementeira vem marcada no nosso espírito. Deus deu o campo para a semeadura espiritual. Aí entra o nosso livre arbítrio, que lado escolher. Afinal, Jesus não cobra o semeador, deixando que a própria vida faça a cobrança. Portanto, aproveitem a oportunidade oferecida. Visto pelo lado da matéria, trabalhem, estudem, pratiquem a caridade e o amor, porque o irmão de hoje pode ser o filho no amanhã. A eternidade não para, mas cobra do semeador durante a nossa caminhada espiritual e na Terra. Obrigado, gente. Quem mais quer falar? Danquimar, Oi, Tereza. eu entendi assim, que Deus quer de nós, Jesus, que nós seremos os semeadores, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que, como ele diz no texto, né, as ervas daninhas, a tempestade, o solo seco, eu entendi assim como sendo as nossas dificuldades aqui, que nós temos que lavrar a terra, que é semear com o bem, fazer o bem, que a gente tem que tentar nos modificar, nos conhecermos, para que a gente possa, aos poucos, tirar, né, o nosso egoísmo,
a nossa tirania, que muitas vezes a gente tem, é assim, que a gente tem que ser benevolente, tem que perdoar, tem que, assim, como a gente diz, né, praticar a caridade. Não importa o tamanho da sua caridade, mas um sorriso, um bom dia, uma ajuda a uma pessoa necessitada. Essa é, assim, a semeadura que eu acho que Deus quer de nós. E, ao mesmo tempo, assim, essas dificuldades que o lavrador encontra na terra são as nossas dificuldades que nós encontramos aqui nessa existência ou em outras. Foi isso que eu entendi. Muito bom. Isso aí. Né? Muito bom. Quem mais quer falar? Sim, Janeiro, pode falar. Pelo que eu entendi, né? Bom, trabalhadores rendeiros, suarentos, né? São lavradores que trabalham de sol a sol, com esforço, né? É com esforço que vencemos, né, os obstáculos. Com certeza os lavradores serão os primeiros, né, a colher os frutos. O Evangelho nos transforma, né, mas com dedicação e amor, fiel a Jesus, né, fiel a Jesus. Mas eu entendi que o texto, né, fala, a carta de Paulo diz, né, assim, que ouça o seu coração e transmita o que você aprendeu. Saia do sofrimento que te impunha. O lavrador quer pagar suas dívidas, assim como nós devemos limpar as nossas almas, pagando nossas dívidas terrenas e espiritual. Jesus nos dá a compreensão e o entendimento a todas as coisas. Às vezes, sofremos com as amarras do malfeitor, mas Jesus não nos desampara, nunca. É bem verdade que nós sempre dá um pezinho fora. Erramos, estamos aqui para aprender, né? Estamos aprendendo. Mas é com dedicação e esforço, né? Sabemos que lá no fundo a gente vai colher. Servimos a Jesus e ao próximo, ao nosso próximo. E que Jesus nos traz luz, paz em nossos corações. Foi o que eu entendi hoje. O resultado, né, nós não obteremos sem esforço. A lição deixa muito claro isso, né? E da mesma forma, é no campo, o agricultor, o lavrador. Por isso ele estabeleceu esse paralelo, né? Porque o lavrador no campo não é fácil ele transformar em bons frutos, em alimentos saudáveis, né? As sementeiras. Um exemplo, se ele abandonar, ele não cuidar, não adubar, não irrigar, não fazer a limpeza das ervas daninhas, como alguém lembrou aí, né? Não terá produção, não terá frutos, não terá alimento. E qual alimento que nós queremos para a nossa alma? Este é o caminho que ele nos coloca, né? Nós temos que nos esforçar em obras do bem.
É o que Jesus quer que a gente se esforce. Às vezes se desvirtua do caminho? Sim, sim. Nós, em todos os momentos, somos colocados a provas. Será, como nós estávamos falando um pouco no começo aí, será que nós vamos cumprir aquilo que nós combinamos lá em cima? Então, nós somos colocados à prova a todos os momentos, né? Então, por isso, nós precisamos ser perseverantes naquilo que queremos e objetivos que nós queremos atingir. Queremos bons frutos junto de Jesus? Vamos trabalhar para isso. É isso que a lição nos traz hoje de ensinamento, né? Mas, então, muito bom. Alguém mais vai falar? Eu vou dar uma participaçãozinha, Sim. que é o seguinte, eu achei interessante aquela parte da ervas daninhas, né? Porque aí é o seguinte, a ervas daninha, ela é um jeito que ela precisa existir, senão a coisa não tem graça, né? Senão não é evolução na qualidade de vida das pessoas, do próprio, vamos dizer, os colonos que foram lá para o sul e tal, que eu conheço pouco a história, eles enfrentavam dificuldades e logo que chegavam, eles, como os migrantes nordestinos, eles precisavam cuidar, em primeiro lugar, da própria sobrevivência, né? Então, eles viviam com as adversidades, com as temperaturas muito baixas, outros com a temperatura muito alta. Então, isso aí é uma coisa benéfica para a gente. Então, o que a gente, em vez de chamar de praga, a gente podia chamar de uma benção também, né? Que chega assim, uma povo fala, não, mas isso aqui é uma praga, né? Então, a gente vai chegando uma época na vida que a gente tem que começar a separar as coisas e falar, não, essa praga é interessante, que é que eu consegui melhorar a produção da criação, das frutas, né? Conseguimos fazer assim, uma qualidade melhor, né? E com isso vai gerando assim, um entendimento que ele pode passar para os filhos que vão chegando e tal. Então, é mais ou menos por aí, ó, o caminho, né? A gente tem que ver que as topadas faz parte da vida, né? Ninguém gosta de dar, né? Mas a gente, involuntariamente, a gente passa por isso, mas no fim das contas a gente vê que fala, opa, vamos firmar o passo, vamos erguer um pouco a perna, né, Dante? Porque senão o caminho ele tem mesmo bastante curva na estrada, né, seu André? Então seria mais ou menos isso aí, né? Obrigado pela atenção. Você tem razão, que a erva daninha é necessária sim. É justamente aquilo que eu falei há pouco. Nós precisamos saber se nós estamos atentos, né, nas dificuldades que surgem. Nós temos que saber administrar isso. Mas a erva daninha é necessária sim, com certeza. Muito bem. Alguém mais quer falar? André, eu acho que é a sua vez agora. E abrindo aqui na parábola do semeador, para a gente recordar, né? Como a gente fala aí do lavrador, do semear nas terras, colher, e também fala do espírito em si, né? A gente fala da bondade, fala do amor, fala do ensinamento, né? E Jesus, nessa parábola, veja, do semeador, ele deixa bem claro, né, o que ocorre dentro dessas adversidades que existem entre as pessoas, né, que não são todos iguais, né? E ele colocou aqui, né, que um semeador, né, então saiu a semear, né, tá? E algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outras sobre o solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto.
outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Aí Jesus, ele explica, né, de que ele fala assim por parábolas, né, para que as pessoas, né, que tenham condições de discernir, assim, consiga discernir, entender e praticar os teus ensinamentos, mas que muitos, né, ainda não têm condições de, assim, despertar dentro do conhecimento de Deus. Então, tem de caminhos assim a seguir, ainda com dificuldades, né, mas que terá ele que vir a semear as sementes boas no decorrer do tempo, igual o lavrador. Ele pode, hoje, pela inexperiência dele, não lavar a terra, ou pela má vontade dele, ou comodismo dele, não fazer o que tem que fazer corretamente, perder uma lavoura, ou não produzir a quantidade que poderia produzir, né? Então, nós vemos que essa parábola de Jesus, ela bem a calhar quando fala, né, do contexto de que o semeador, ele semeia a palavra, né? Nessa parábola que ele ensinou. Daí ele vem e completa. São esses o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira as palavras semeadas neles. Então, quer dizer, nem germina. Ele ouviu, não deixou, em momento algum, criar raízes dentro de ti, né? Ele até foi em busca da palavra, do aprendizado, da mudança. Mas, mediante a sua condição, mediante a sua vulnerabilidade, veja, qualquer coisa que venha a vos iludir ou a saciar a sua vontade estritamente material e principalmente presunçosa da vida, ele se perde. Então, cadê a palavra? Cadê a semeadura dentro de ti? Veja, não houve. Daí, semelhantes são esses os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o que significa aquelas sementes que caíram em terrenos rochosos? Somos igual a nós, que buscamos a palavra. Chegamos numa casa de oração ou num grupo, veja, né, que nós vamos estar participativos, nos alegramos momentaneamente, mas facilmente nos debandamos. Por quê? Porque a gente deixa se levar por ilusões, né? E acabamos, então, né, fazendo com que aquilo não se vingue dentro de nós. Por isso que nós temos nas casas religiosas muitos que chegam, poucos ficam. Então, são essas palavras que ali não germinaram, né? Mas não deixaram de ter a oportunidade de poder ouvir, aprender alguma coisa. Mas quando você se afasta, parece que tudo cai no esquecimento, que nada aprendeu, né? E volta a fazer as coisas que sempre fez, cometendo erros, injustiças, né? Adentrando em vícios, né? E afastando-se cada vez mais dos ensinamentos de Deus. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Muitos estão nas casas religiosas por estar, por aparência. Por quê? Porque, na verdade, no dia a dia da sua vida, onde tem que exercitar realmente, dignamente, os ensinamentos divinos,
assim não consegue, porque está ele fascinado pelas riquezas, então ele pensa apenas em si. Olha se vai prejudicar alguém ou não, né? Ele apenas busca realizar as suas ambições, né? E quando assim ocorre, ele está sufocando essa palavra de Deus, na qual ele busca, mas não faz com que ela germine dentro dele, porque ele não conseguiu entender os verdadeiros ensinamentos divinos. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60, a 100 por um. Então, são aqueles que realmente vão em busca do aprendizado, vão em busca da palavra de Deus e fazem com que elas se propaguem para com o seu próximo. E, ao mesmo tempo, elas se propaguem na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, onde, então, as coisas acontecem de forma diferente. Um tem paz, tem compreensão, tem respeito de uns para com os outros e, principalmente, uma fé consciente que, assim, é elevada a Deus e nunca se rebela com as coisas que muitas das vezes não conseguem conquistar momentaneamente na sua vida, porque compreendem que ainda não chegou a sua hora, mas não param de buscar. Então, isso é importante, em todos os sentidos. Então, eu fui ali pegar a Bíblia porque eu falei, acho que vem bem a calhar, né? Essa parábola que Jesus, assim, né, colocou como sendo a parábola do semeador, né, para a gente refletir, né? Desses semeadores nós somos? Aquele que deixou a semente cair em terrenos rochosos, espinhosos, aquele que deixou cair os pássaros se alimentaram pela sua, como posso dizer assim, pela sua ignorância, né, e falta de atenção por aquilo que tinha que fazer, ou será que já estamos a caminhar para fazer com que nossos corações sejam uma terra fértil? São coisas para nós pensarmos, né? Ok? Tá? Então, assim, eu acho que a gente pensa um pouquinho mais, né, sobre a semeadura, né? Então, vamos, nesse momento, então, nos entregarmos assim a Deus, né? Pedindo a Ele que nos traga todos os benefícios que assim necessários se fazem. Aonde rogamos ao Pai de que aquilo que sempre é falado, aquilo que sempre estamos a estudar, a cada momento do qual assim nos reunimos, nesses momentos dessa reunião, à distância, como também nas nossas casas religiosas, como também nos momentos da qual nos entregamos ao estudo, a um diálogo sobre as coisas divinas, onde sempre algo fica no nosso conhecimento e que aproveitemos para realmente fazer com que tudo isso seja útil para nós, para o nosso próximo. Não deixemos que, ao término desta reunião da noite de hoje, tudo caia-se no esquecimento. Não. Reflitamos. Façamos com que algo de diferente no momento seguinte assim venha a ocorrer em nossas vidas. É a primeira coisa é nós sentirmos essa paz, essa esperança,
que Deus assim está a nos oferecer. Como também olharmos para a vida repleto de fé, mas também consciente de que temos muita responsabilidade e muito trabalho a realizar no nosso cotidiano. Trabalho para consigo, na sua melhora, ou seja, na sua cura, na sua libertação daquelas imperfeições da qual carregamos de passados e passados distantes, como também do próprio passado da vida atual, porque muitos erros nós nos acometemos, como também muitos acertos também nos acometemos. Então, temos pontos positivos e negativos, façamos com que esses pontos positivos se destaquem cada vez mais, a cada dia, e nós encontremos neles a nossa força e a nossa segurança. Como também possamos nós levar ao lar, aos familiares, que são aqueles dos quais responsabilidades temos de forma bem próxima, porque senão não teríamos nos reencontrado espiritualmente nessa etapa reencarnatória. Não que não tenhamos para com o próximo mais distante, mas esses são os que nos são mais afins, e da qual temos nós compromissos para reeducar, compromissos para estender a mão até eles e carregá-los para o caminho da verdade. Se temos dificuldades, tenhamos sempre a persistência, nunca desistir de levar sempre o melhor, deixando com que o coração se amargure, aonde, quando isso ocorre, deixamos até mesmo de viver, porque nos tornamos amargos e agressivos para com tudo e para com todos. Nos afastamos do Pai, porque nos revoltamos, achando de que Deus não está sendo correto conosco. Não olhemos apenas para o momento atual, olhemos de uma forma mais macro para a vida e nos questionemos quais as responsabilidades que temos, o que podemos nós vir a realizar por aqueles que amamos, mas que estão repletos de deficiências. Posso eu colaborar para as suas melhoras? Posso. Assim faça. Com paciência e amor, com alegria, para que assim não titubeemos na oportunidade que o Pai nos dá de nos reconciliarmos e de nos refazermos espiritualmente. Pode até ser que não completemos tudo o que deveríamos completar, mas a parte que fizemos terá um grande peso na erraticidade quando nos reencontrarmos como espíritos, aonde a verdade virá à tona. E o agradecimento por aquilo a qual realizamos, podem ter certeza que virá até nós, porque quebramos barreiras negativas dos quais nos incomodavam e dos quais estimulavam em nós as amarguras perante a vida, perante o próximo. Amemo-nos indistintamente, porque através do amor é que Jesus nos ensinou de que nos tornaríamos vitoriosos e não existe outro caminho a não ser este. Então,
que essa luz divina de nosso Mestre, assim, envolva a todos, envolva os vossos lares, os vossos entes queridos, e tragam a cada um de vocês, neste momento, essa esperança, essa alegria, esse conforto espiritual como também físico, para que assim sintam essa presença maravilhosa de Jesus e seus trabalhadores, junto de seus lares, junto de seus corações. Então, que a paz do divino e amado Mestre possa sempre reinar no caminho de todos. Obrigado. Doutor Deolindo, pelo carinho, pelas palavras que nos trouxe, né? Que tanto nos fortalece. Nossa gratidão por tudo que disseste nesse momento e por esta energia maravilhosa que geramos neste momento, onde podemos desfrutar deste amor e deste carinho que todos vocês têm por nós. Nossa gratidão ao Senhor, Dr. Deolindo, e toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que estão sempre junto de nós, nos ajudando a superar as nossas dificuldades, trazendo a cura para nossas enfermidades. Que isso possa perdurar por muitos e muitos tempos e que possamos fazer jus a esses benefícios maravilhosos que nos são trazidos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Que Jesus possa abençoar e iluminar também a todos os nossos irmãos, com os nomes postados aí no nosso grupo de cura, grupo de estudos, que atravessam dificuldades e precisam desse amor e desse carinho que Jesus tem por todos nós. Que a paz os envolva e os abençoe neste momento. E assim, Jesus, em agradecimento a este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, vamos dirigir-lhe a prece de Cáritas. Eu pediria que a Ana Espinosa fizesse para nós, Ana. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponte no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito obrigada. Muito bom. Gratidão. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos trazer para os nossos lares essa luz divina tão maravilhosa e tão fortificante que nos é dada neste momento. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.